Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um mural de fotos de teia de aranha. É uma espécie de um lugar para você exibir suas fotos. Na frente dele vai ter uma teia de aranha e as fotos vão ficar penduradas como se fossem os animais capturados pela aranha. A base do nosso mural vai ser feita de madeira, então eu descolei aqui um compensadão. Ele tem 60 por 80 e 4 milímetros de espessura, 60 por 80 centímetros. E as bordas, a moldura do mural vai ser feita de ripas. Essas daqui tem 80, que é para ficar no lugar onde tem 80 aqui do compensadão. E essas outras duas aqui tem 58. Por que tem 58? Porque se eu colocar 60, uma madeira não vai encaixar com a outra. Então ela tem que descontar já a espessura dessa aqui. Essas ripinhas têm 1 centímetro de espessura e 5 centímetros de largura. Todas essas madeiras se encontram em loja que vende madeira. Além disso, eu vou usar também algumas lixas, cola branca, barbante para fazer a teia de aranha. Esses parafusinhos aqui, que tem uma espécie de uma coisa redonda em cima, eu não sei que nome eles têm, se você souber, coloca o nome aí embaixo. Esses prendedorzinhos microscópicos, se você não tiver, você pode usar prendedor grande, que não tem problema nenhum. Também vou usar esses preguinhos bem pequenininhos, um pouco de tinta e massa corrida. A massa corrida não é exatamente necessária, vamos ver se a gente vai precisar usar. Eu vou começar lixando a madeira para tirar todas essas farpinhas e deixar a madeira bem lisinha. E se eu puder fazer menos esforço, é melhor. Depois que estiver bem lixado, eu vou passar um pincel para tirar a poeira. A próxima etapa é passar um pouquinho de cola na lateral da ripa e pregar a ripa embaixo do compensado, bem alinhadinha. E aí você vai pregando ripa por ripa, no final você vai ter uma espécie de uma caixa. E para arrematar, você prega também a quina das ripas entre si. E o resultado vai ser esse aqui. Se você achar que lascou a madeira em algum ponto, que ela tá meio esquisita, você pode usar um pouco da massa corrida e corrigir esse pontinho. Você passa a massa corrida e depois lixa por cima, porque agora a gente vai pintar isso aqui. Usando um pouco de pigmento, ou seja, de corante, eu vou preparar um pouco de tinta cinza, meio grafite, e um pouco de tinta preta, quase preta porque o corante não foi suficiente. Eu vou começar usando o cinza, que vai preencher o fundo, e também porque é a cor mais clara. E logo depois vem o preto, que vai ser das molduras. E aí eu tenho que fazer com um pincelzinho menor para não invadir a outra tinta. Lá atrás não precisa pintar não. Eu tenho que esperar a base secar e quando eu vi a cor, que já está quase secando, eu percebi que não vai combinar muito com os meus parafusinhos. Eles vão chamar muita atenção porque são meio dourados. Então eu vou pintar isso aqui de preto. E para pegar bem no metal e também para secar mais rápido, eu vou usar um spray de tinta automotiva. E finalmente chegou a parte divertida da coisa, que é tecer a teia de aranha. Eu quero que o centro da teia seja mais ou menos em cima dessa tampinha aqui. Para isso eu vou colocar aqui um barbante que passe exatamente por cima da tampinha e chegue até as bordas. E em cada lugar que o barbante chegou até a borda, eu vou parafusar um daqueles parafusos com ponta redonda. Como o parafuso é pequenininho e a madeira mole, você pode fazer com a mão mesmo, não vai precisar de nenhuma máquina especial. A distância do furo até a borda é de mais ou menos 1 centímetro. Aí eu vou amarrar o barbante nesses 2 parafusos e cortar o que sobrou com uma tesoura. Eu vou fazer a mesma coisa com um segundo pedaço de barbante, mas dessa vez, quando o barbante cruzar com o outro, eu vou dar uma voltinha e aquele ponto vai ser o centro da minha teia. E aí eu vou repetindo esse processo várias e várias e várias vezes, até eu ter muitas linhas em radial da minha teia de aranha. E agora chegou a hora de fazer o espiral. Eu vou enrolar uns 3 metros de barbante nesse negócio aqui só para ficar mais fácil de passar. Depois vou prender uma ponta em qualquer outro fio bem pertinho do centro e vou passando fio por fio e sempre que tiver um cruzamento eu tenho que enrolar um fio no outro. Quando a espiral bater na borda, você não precisa se preocupar, é só você começar de outro ponto e ir fazendo mais ou menos a teia, igual uma aranha faz na natureza. E depois de tudo isso, olha só o que a nossa aranha virtual fez. Eu sei que você percebeu que eu tô com uma camiseta de cor diferente, mas é que a gente parou de gravar e continuou no dia seguinte e eu sujei aquela camiseta vermelha, mas a teia é o que importa. E antes de colocar as presas da aranha, ou melhor, antes de colocar as fotos, vamos prender isso aqui na parede.
Eu vou prender 2 parafusos aqui perto da quina de cima do meu mural. Vou colocar o mural na parede e medir com um nível para ver se ele não vai ficar torto. Depois marcar, furar, colocar um parafuso com bucha e pendurar o mural. Se você tiver qualquer dúvida sobre como furar uma parede, a gente fez um vídeo explicando tintim por tintim, você vai aprender tudo. É só dar uma procuradinha lá no Manual do Mundo. Vamos colocar as fotos. A gente imprimiu algumas fotos bem pequenininhas, de 7 por 7 centímetros, e isso é legal porque elas não vão tampar a teia de aranha, senão não tem graça nenhuma a gente fazer o mural com a teia de aranha no fundo. Pelo mesmo motivo, eu estou usando esses pregadorzinhos bem pequenininhos para não tampar a teia, e você pode achar isso pela internet, é só procurar por mini pregador. Tá ali o resultado final. Se você gostar, eu acho que vale um joinha. Se você assistiu o tutorial inteiro, você deve ter percebido que isso aqui não é a coisa mais fácil do mundo de fazer, mas se você for fazer em casa, não precisa montar todo esse quadro aqui complicado. Você pode prender o barbante em qualquer coisa e montar a teia de aranha, agora que você já sabe tecer uma teia de aranha. Por que a gente fez desse jeito mais complicadinho? Por causa de alguns motivos. Primeiro é que eu queria que o mural fosse móvel. Se eu quiser tirar ele daqui e colocar no meu quarto, é só desparafusar e pendurar lá. Segunda coisa, eu queria que a teia de aranha ficasse para fora da parede, que ela ficasse meio flutuando, que nem uma teia de aranha de verdade. Ela nunca fica presa numa parede, ela fica sempre meio no ar. E isso aqui ficou bacana, as fotos realmente parecem que estão penduradas. E a terceira coisa é que é muito importante você dar um contraste entre a linha e o fundo. É por isso que a gente tem um fundo tão escuro assim. Porque se a gente tivesse o fundo da mesma cor dessa parede, por exemplo, a gente não ia conseguir ver a teia de aranha, ela ia ficar meio desaparecida. Mas projetos bonitões, que nem esse aqui, você aprende a fazer no Manual do Mundo. Se você gosta de fazer murais fotográficos e achou esse aqui um pouco complicado, a gente tem outros 2 muito bacanas. Desse lado aqui, como fazer uma tinta magnética para pintar a parede e colocar as fotos com imã. Uma tinta magnética para fazer mural. E do outro lado, como fazer um mural fotográfico usando rolhas.